Moreninha. No romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, escrito em 1844, o autor retratou a vida cotidiana da burguesia do Rio de Janeiro. A obra foi publicada originalmente em jornal como um folhetim. A Moreninha é considerada o primeiro romance da literatura brasileira. Você vai ouvir agora uma adaptação livre de José Geraldo Petean. Bom divertimento. Primeira parte. Durante o jantar daquela casa de estudantes de medicina, Augusto, Fabrício e Leopoldo conversavam animadamente quando Felipe, o quarto residente, inesperadamente falou. Onde vocês vão passar o dia de Santana? Minha avó mandou convidá-los a vir passar a véspera e esse dia conosco na ilha. Fabrício e Leopoldo prontamente aceitaram o convite. Augusto tentou resistir à ideia dizendo... Mas eu não conheço sua avó, Felipe. Não conhece minha avó, mas me conhece. Não se preocupe, meu amigo. Minha avó é a velha mais patusca do Rio de Janeiro. Reuniremos uma sociedade pouco numerosa, mas bem escolhida. Anime-se, Augusto. Minhas primas também irão. Essa notícia não surtiu nenhum efeito sobre Augusto. Em compensação, Leopoldo e Fabrício se animaram ainda mais. Não imaginam como minhas primas são belas. Para ter uma ideia, vou tentar descrevê-las. A mais velha chama-se Joana, é de cor pálida e tem os cabelos negros. A mais moça é loira e de olhos azuis. Ai, meus pecados. Vejam, rapazes, parece que Augusto está começando a achar o convite atraente. Das primas já tenho informações. E quanto à sua irmã? Uma vez me falou de uma irmã, não é verdade? Claro que tenho uma linda irmã, Carolina, a Moreninha. Moreninha, que interessante. Uma coleção de belos tipos estará reunida nessa ilha. Uma jovem de cor pálida e, portanto, sublime, uma outra loira de olhos azuis e, por último, uma bela moreninha. Meu Deus, desse jeito qualquer uma das três poderia fazer da minha alma peteca e do meu coração pedaços se eu não fosse volúvel, inconstante e incapaz de amar 3 dias seguidos a mesma mulher. Ora, Augusto, sei muito bem que só fala assim até o dia em que se apaixonar de verdade. Assevero que não. A alma que Deus me deu não se ocupa nem há de se ocupar de uma mesma moça durante 15 dias. Quer dizer, meu amigo, que acha mesmo que com sua cabeça é capaz de governar seu coração? Não me responda, Augusto. Venha conosco até a ilha e volte para a corte sem se apaixonar depois de conhecer tantas meninas bonitas. Conheço minhas primas, já despedaçaram muitos corações. É exatamente por isso que afirmo. Voltará da ilha completamente apaixonado por uma de minhas primas. Aposto que não, Felipe. Aposto que sim. Papel e tinta, Leopoldo. Vamos registrar essa aposta. Caso Augusto perca, escreverá a história de sua derrota. E se ele ganhar, escreverei eu o triunfo da minha vitória. Hoje é 20 de julho. Se até o dia 20 de agosto Augusto tiver amado a uma só mulher durante 15 dias ou mais, será obrigado a escrever um romance em que tal acontecimento confesse. E no caso contrário, igual pena sofrerei eu. Segunda parte. Na manhã de sábado, pouco antes das 11 da manhã, Felipe, Augusto, Fabrício e Leopoldo partiram em direção à ilha. A ilha é tão pitoresca quanto pequena. A casa da avó de Felipe ocupa exatamente o centro dela. Quando Felipe e seus amigos entraram na sala da casa de sua avó, acharam que estavam entrando em um jardim cheio de flores ou em um céu semeado de estrelas. A sala estava ornada com boa dúzia de jovens interessantes. Felipe apresentou seus amigos à sua querida avó Ana e a todas as outras pessoas que ali se encontravam. Um pequeno beija-flor chamou a atenção de Augusto. Era Carolina, a irmã de seu amigo. O nosso estudante não pôde dizer com precisão nem o que ela é, nem o que ela não é. Achou que a moreninha tinha cara de menina caprichosa e mesmo feia. Mesmo assim, não deixava de ser um delicado beija-flor. Dona Violante, uma viúva também presente, dirigiu a palavra a Augusto. Quer dizer que o senhor já está no 5º ano de medicina? Estou, minha senhora. Já cura? Ainda não, minha senhora. Pois eu desejava lhe relatar certos incômodos que sofro. Mas, minha senhora, eu ainda não sou médico. Mas o Felipe está no 6º ano, talvez pudesse... Não, o Felipe não. Eu quero o senhor mesmo e há de ser agora. A viúva falou e tornou a falar. Já eram 2 horas da tarde e ela ainda estava falando, dando conta de todos os seus incômodos. Leopoldo e Fabrício conversavam alegremente com as belas senhoras que abrilhantavam a sala, enquanto Augusto era obrigado a ouvir a mais insuportável de todas as histórias vindas da boca de Dona Violante.
Nasceu então no rapaz um desejo de vingança, e quando finalmente a oradora terminou seu discurso dizendo: Agora que já sabe tudo sobre os meus incômodos, me diga, futuro doutor Augusto, de qual mal padeço? Augusto percebeu que havia chegado a hora de sua vingança. Diga, não tenha medo. De qual mal padeço? Hemorroidas, minha senhora. Hemorroidas. Dona Violante soltou uma risada sarcástica e se escondeu atrás de seu leque. Augusto aproveitou esse momento para afastar-se dela. Dona Ana, a digna anfitriã, aproximou-se do estudante e mostrou-lhe um lugar junto de sua neta, que de longe observava atenciosa o desenrolar da conversa entre Dona Violante e o jovem estudante. Carolina, minha querida, faça companhia ao gentil senhor Augusto. Com prazer, vovó. Serei feliz, senhor Augusto, se puder fazer com que o senhor passe junto a mim momentos tão agradáveis como lhe foram as horas que gozou ao lado da senhora Dona Violante. Augusto tinha bom humor, gostou da ironia da travessa moreninha e já se dispunha a travar conversa com ela quando Fabrício se aproximou. Augusto, se a senhora Dona Carolina permitir, preciso lhe falar agora. Agora não, Fabrício, mais tarde. Não seja cruel com seu amigo, senhor Augusto. Além do que, tenho que sair para apressar o jantar, pois leio em seus olhos que a conversa que teve com Dona Violante lhe produziu um apetite de... De quê, Dona Carolina? De estudante, horas. Após dizer isso, a moreninha correu em direção à cozinha como uma moleca. Augusto comentou com Fabrício: Essa moreninha é travessa como um beija-flor, inocente como uma boneca e curiosa como uma mulher. Nesse instante, Carolina olhou para trás em busca do olhar de Augusto. Claro que o encontrou. O rapaz teve prazer em receber aquela especial atenção da menina traquina. Neste instante, Felipe, abraçando os amigos, disse: E então, vamos jantar? Ao escutar aquele aviso animador, cada cavalheiro deu o braço a uma senhora e, par a par, se dirigiram para a sala de jantar. Depois que todos os presentes se acomodaram, Augusto começou a demorar seu olhar no rosto de Carolina e consigo mesmo pensava: A tal menina travessa não é tola como me pareceu ainda há pouco. A 1 hora eu a supus desagradável, a 2 horas desejei vê-la longe de mim, e agora durante esse jantar parece que me sinto inclinado a declará-la engraçada e bonitinha. Durante a refeição, Augusto, perante todos, revelou que era o homem mais inconstante que conhecia em negócios de amor. Novamente ressaltou que era volúvel e insistia que gostava de ser assim. Após o jantar, todos foram passear pela ilha. Augusto passeava só, contra sua vontade. Dona Carolina, pelo contrário, havia rejeitado 10 braços. Gostava de passear só. Um braço enlaçado ao seu era uma prisão para ela, e a engraçada moreninha gostava sobretudo da liberdade. Dona Ana, vendo Augusto passear sozinho, se aproximou do rapaz e lhe chamou a atenção sobre o assunto que ele havia comentado na noite anterior durante o jantar. Augusto, devo confessar que me espantei ontem ouvindo você sustentar com tanta certeza a sua inconstância no amor. Mas, minha senhora, eu não sei por que se espantar. Cada um tem uma maneira de pensar. Desculpe, me conheço tão pouco, mas de alguma forma sinto que o senhor pensa de maneira absolutamente diversa daquela pela qual se explicou. Já tive várias desilusões amorosas, Dona Ana. Talvez seja por isso que prometi a mim mesmo não me deixar seduzir por qualquer uma. Agora, se deseja saber o mais interessante episódio da minha vida, entraremos nessa gruta. Acredito que seja um local ideal para lhe contar os meus segredos. Eles entraram. Era uma gruta pouco espaçosa e cavada na base de um rochedo que dominava o mar. No fundo, via-se uma pequena bica de água límpida e fresca. Um copo de prata estava lá para ser usado por quem quisesse provar da boa água daquela mina. Depois de se acomodarem, Augusto deu início à sua história. O meu pai veio para a corte a negócios. Eu e toda a nossa família deixamos nossa fazenda e viemos também. Isso foi há 7 anos, Dona Ana. Na verdade, ainda era um moleque. Em um desses dias, estava eu brincando em uma das belas praias do Rio de Janeiro, quando notei uma menina de uns 8 anos e de cabelos negros anelados, à borda do mar, com o olhar fixo num ponto. Aproximei-me devagarinho. Na praia, uma linda concha era empurrada pela maré. Percebi o desejo da menina de possuir aquele brinquedo, pois com suas lindas mãozinhas tentava alcançá-lo. Arregaçou o vestido até os joelhos, e quando novamente a onda recuou, a menina tentou novamente alcançá-lo. Uma onda traiçoeira, porém, empurrou o objeto de seu desejo para mais longe. Vendo isso, eu não tive dúvidas. Corri para dentro do mar e apanhei a tal concha. Com satisfação, entreguei a bela concha para a linda menina. Esse acontecimento nos fez logo camaradas. Corremos a brincar juntos com toda essa confiança infantil que só pode nascer da inocência e que ainda em parte se dava em mim. Tínhamos esquecido do mundo e pensávamos somente em nos divertir como os melhores amigos, quando ela me perguntou: Sou bonita ou feia? Bonita, respondi. E então ela me disse: Pois então, quando formos grandes, haveremos de nos casar. Será o meu marido e eu sua mulher.
Começamos novamente a brincar, e sem pensar esquecemos de procurar saber quais os nossos verdadeiros nomes, porque nos bastavam esses com os quais já nos tratávamos. Meu marido, minha mulher. De repente fomos interrompidos em nossas travessuras por um garoto que, chorando, se aproximou. Por que chora? Por meu pai. Meu pai está morrendo. Ficamos um momento tristemente surpreendidos. Depois, dominados pelo mesmo pensamento, saímos correndo em direção a uma pequena casa que o garoto nos mostrava. Entramos. Era um quadro de dor e luto que tínhamos ido ver. Uma pobre mulher com 3 meninos mal vestidos e magros cercavam o leito em que um velho de 50 anos jazia moribundo. Minha mulher dirigiu-se então à velha, perguntando o que se passava com o pobre doente. A velha respondeu que seu marido sofria de fome, uma enfermidade cruel que com certeza o mataria. Instintivamente, a minha companheira tirou do bolso uma moeda de ouro. Eu fiz o mesmo. Entregamos todo o nosso dinheiro a essa velha senhora. Não é possível descrever o que se passou então naquela miserável choupana. Eu e minha admirada mulher fomos abraçados mais de 1000 vezes. O velho moribundo nos abraçou contra o seu coração, dizendo que éramos 2 anjos e que Deus nos pagaria no futuro por nossa virtude. Depois abriu uma gaveta que estava junto de sua cama e de dentro tirou 2 amuletos, um verde e outro branco, e voltando-se para mim disse: Menino, que trazeis convosco que possais oferecer a esta menina? Achei um lindo alfinete de camafeu que meu pai tinha me dado. Entreguei ao velho. Ele pediu para que sua esposa cosesse dentro do amuleto branco o camafeu. Depois pediu para minha bela camarada o que trazia com ela que pudesse me oferecer. A menina entregou-lhe um botão de esmeralda que trazia em sua camisa. O velho o deu à sua esposa, dizendo: Costure esta esmeralda dentro do amuleto verde. Quando as ordens do ancião foram executadas, ele me entregou o amuleto verde e depois entregou o amuleto branco para minha mulher. Tomai este amuleto branco, que exprime a cor e esperança do coração daquela menina. Para ele, entreguei o amuleto verde, que exprime a candura da sua alma. Agora ide, meus filhos, cresçam e sejam felizes. Vós olhastes para nós, pobres miseráveis, e Deus olhará por vós. Enfim, deixamos aquela morada e retornamos à praia. Nesse momento, o sino da capela soou a hora da Ave-Maria. Tão tarde! Exclamou a menina. Minha mãe ralhará comigo. E dizendo isso, correu, esquecendo-se até de despedir-se de mim. Não me disse seu nome, eu tampouco disse o meu. Aqui parou Augusto para respirar, tão cansado estava com a longa narração. Ouviu então um barulho estranho na entrada da gruta. Alguém nos espionava. Dona Ana, que até então se mantinha calada, disse: Vê alguma coisa? Por aqui ninguém. Agora, lá longe eu vejo a sua neta, Carolina, pensativa, recostada em uma pedra. A avó de Felipe quis tomar a palavra, porém o estudante lhe fez ver que ainda muito faltava para contar. O acontecimento que acabo de relatar, minha senhora, produziu vivíssima impressão no meu espírito. Eu nunca mais vi nem tive notícia alguma da minha interessante camarada, mas nem por isso a esqueci. Sempre ando com a sua imagem na minha alma. Passei anos pensando nela de dia e sonhando com ela de noite. Foi assim que cheguei aos meus 18 anos, jurando não me interessar por mulher alguma. Para mim só existia minha mulher, ou seja, a menina que possuía o meu camafeu. Houve uma ocasião em que minha mãe me disse que já estava preocupada comigo. Ela temia que eu acabasse perdendo o juízo, afinal essa história havia acontecido há tanto tempo e eu continuava acreditando que um dia ainda ia encontrar a minha bela menina. Acabei concluindo que a minha querida mãe tinha razão. Decidi que iria me apaixonar e assim tentaria continuar a minha vida. A primeira moça por quem me interessei e que pensei amar era uma bela morena de 16 anos de idade. Fiz-lhe a minha declaração através de uma carta patética que só mesmo um pateta poderia conceber. Ela me respondeu entusiasmada, mas logo em seguida descobri que a minha amada iria se casar com um velho de 60 anos, mas com uma situação financeira muito bem definida. Eu prometi a mim mesmo nunca mais me interessar por moças de cor morena. Depois dessa primeira decepção, eu me interessei por uma outra moça de pele rosada. Novamente fui desprezado. Desde então declarei guerra ao amor. Tornei-me um celibatário. Decidi ocupar-me somente em me lembrar da minha mulher e em beijar o meu amuleto. Pela segunda vez, Augusto ouviu um ruído na porta da gruta. Foi tentar desvendar o mistério, mas tudo que viu foi Carolina, com a maior graça do mundo, correndo atrás de uma borboleta. Voltou então sua atenção novamente para Dona Ana. Então, concluiu, Sr. Augusto? Sim, minha senhora. E é por isso que agora insisto em dizer que eu sou um inconstante no amor. Jurei nunca mais amar a ninguém nessa vida. Dizendo isso, Augusto foi até o fundo da gruta, encheu o copo de prata de água e se deliciou matando sua sede. Dona Ana começou então a rir. Acho que seu juramento acabou de ser quebrado. Dona Ana então começou a contar para Augusto uma lenda que ouviu de sua tataravó.
Era a história das lágrimas de amor de uma jovem índia tamoia por um jovem guerreiro de sua tribo. Uma jovem índia de nome Ai, cujo rosto moreno parecia tostado pelo fogo, tinha por habitação essa rude gruta, onde ainda não se via a fonte que hoje vemos. Pois bem, essa linda indiazinha se apaixonou por Aoitim, um belo guerreiro de sua tribo. Como Aoitim não percebia esse amor, a jovem Ai procurou fugir do insensível moço e fazer por esquecê-lo. Porém, como era de se esperar, nem fugiu e nem o esqueceu. Chorava e cantava com sua tenra voz horas inteiras. Aoitim não a escutava, mas o rochedo amoleceu e suas lágrimas o transpassaram e se transformaram nesta fonte. Um dia, enquanto o guerreiro descansava na gruta, 2 lágrimas de amor caíram nas pálpebras dele. Ao despertar, enxergou Ai e achou-a linda. No dia seguinte, 2 lágrimas caíram no ouvido e ele ouviu seu canto. 3º dia, a gota caiu no lugar do coração e ele sentiu que a amava. Bebendo a água da fonte milagrosa, Aoitim soube que também era amado. Encontraram-se e foram felizes até morrer. Dizem que quem bebe dessa água não vai embora da ilha sem se apaixonar, como um dia Ai se apaixonou por Aoitim. Augusto não acreditou naquela bela lenda que Dona Ana acabara de relatar. Dona Ana preferiu não insistir no assunto e resolveu esperar o tempo passar. Ao romper do dia de Santana, todos os convidados estavam descansando nos braços do sono, enquanto o nosso estudante pensava em certa pessoa. Sem que Augusto percebesse e admitisse, a moreninha já fazia travessuras muito especiais em seu coração. Após o almoço, surgiu entre os convidados a ideia de se fazer um sarau. Durante a tarde, todos se mobilizaram com os preparativos para o tal sarau. No sarau, entre todas as elegantes moças, a travessa moreninha parecia uma princesa. Ao vê-la, Fabrício e Leopoldo ficaram admirados com sua transformação e resolveram disputar entre si quem iria tirá-la para dançar. Enquanto não se decidiam, Augusto tomou a iniciativa. A bela moreninha concedeu-lhe esse prazer, mas com uma condição. Aceito seu convite, Sr. Augusto. Basta não dizer que me ama. Carolina teve essa atitude porque em um dado momento do sarau resolveu ir até o toalete. Lá, a moreninha encontrou suas amigas comentando que Augusto era um rapaz incorrigível, pois a todas queria conquistar. As mancebas resolveram escrever uma carta anônima para ele, convidando-o para estar ao romper do dia na gruta. Queriam ridicularizá-lo. Avisado por outro bilhetinho, Augusto não se surpreendeu ao vê-las reunidas. Ao contrário, esperou-as calmamente e solicitou que cada uma entrasse com ele na gruta, onde, com a ajuda do caneco de prata, comentava os segredos que conhecia delas. Quem colocou disfarçadamente a carta no bolso de Augusto não sabemos. O certo é que o estudante, indo tirar o lenço para suar-se, achou o interessante escritinho. Na manhã seguinte, Augusto correu para a gruta encantada e viu então no fundo da gruta a interessante moreninha que enchia o copo de prata com a deliciosa água da mina. Carolina, você por aqui? Não pense que fui eu quem lhe escreveu aquele bilhete, Sr. Augusto, mas sei muito bem quem foi. Sinceramente, acho que minhas amigas fizeram bem em zombar do senhor. Assim, da próxima vez, tomará mais cuidado e deixará de querer iludir todas as moças que encontrar pelo seu caminho. Augusto ficou confuso e envergonhado. Depois de dizer aquelas palavras, a menina travessa bebeu seu copo de água. Agora, Sr. Augusto, o que quer que eu fale? Do seu passado, do seu presente ou do seu futuro? Se ainda não sabe, sou adepta ao culto da fada dessa fonte e vou invocá-la em seu auxílio. Sua crueldade e ironia às vezes me surpreendem. Não falemos de mim, pois a fada sopra em meus ouvidos dizendo que o senhor amou muito cedo. Creio que foi na idade de 13 anos. Amou uma menina de 7 anos com quem brincou à borda do mar. Então a senhora Dona Ana contou tudo isso? Engana-se, Sr. Augusto. Minha avó não me disse uma palavra sobre esse assunto. Se quiser, confirme com ela. Augusto gostaria de sair daquele lugar o mais breve possível, mas alguma coisa o prendia ali. Por um momento acreditou estar enfeitiçado, se não por uma fada, pela mimosa moreninha. Está bem. Então, pelo amor de seus belos olhos, vamos, me diga, como será o meu futuro no amor? Digo que num futuro próximo irá perder uma certa aposta que fez com um amigo. Do seu futuro foi isso que me disse a fada, que, segundo penso, tem sempre o senhor seguido com os olhos. A fada que me tem seguido com os olhos, por acaso, é a senhora? Sr. Augusto, o senhor é pouco modesto. Por que estaria eu o seguindo com os meus olhos? Perdão. Eu sou um tresloucado, um doido. Eu não sei o que faço. Mas, já que a fada adivinha tudo o que se passa comigo, peça para que ela revele o que está dentro do meu coração nesse momento. Peça para que a fada me ajude a revelar para essa moça
as minhas intenções de amor. Suas intenções de amor pertencem à menina que conheceu na praia. Não, a menina que conheci no passado acho que perdi para sempre. O que eu gostaria que a fada revelasse é a minha paixão por uma bela moça que se encontra nessa ilha. Essa moça que, sem que eu queira, anda brincando com meu coração. Essa moça chama-se... Nossa astuta moreninha, intuindo o que Augusto iria dizer, resolveu impedi-lo. Ouviu o barulho? Deve ser alguém na entrada da gruta. Augusto correu a examinar quem era a indiscreta pessoa que havia aparecido em um momento tão inoportuno. Não viu ninguém. Voltou para dentro com o firme propósito de concluir sua declaração. Estava disposto a lançar-se aos pés da menina. Ainda não estava entendendo direito o que se passava com ele, mas já começava a admitir que a travessa menina havia tocado seu coração. Ao voltar para o interior da gruta, Carolina tinha desaparecido. Augusto ficou abobado com a atitude da menina. Terceira parte. O que é bom dura pouco. Aquele emocionante final de semana havia chegado ao fim. Todos voltaram para a corte. Na casa dos estudantes, Augusto acabava de relatar a Leopoldo o que lhe ocorreu na gruta entre ele e a bela moreninha. E por onde ela fugiria? Por uma saída que eu desconheço. Que diabinho de menina. O pior não foi isso, Leopoldo. O pior foi que quando eu retornei para Casa Grande, encontrei Carolina confortavelmente sentada em uma poltrona. Sossegadamente ela me disse: "Esteve dormindo na gruta, Sr. Augusto?" Aquilo me desconcertou. Uma pirralha brincando comigo. Não sei não, meu amigo, mas acho que ela gostou da sua semi-declaração de amor. Mas claro que não. Se tivesse gostado, não fugiria. Mas venha cá, Augusto. Está realmente apaixonado por ela? Quem disse semelhante asneira? Apenas me divertia. Não sei não. Desde que voltamos da ilha que não fala em outra coisa a não ser em Carolina. É verdade, Leopoldo. Eu tenho tido medo de confessar, porém eu não posso mais esconder esses meus sentimentos. Ah, Leopoldo, aquela menina que em primeiro instante eu julguei feia e insuportável, plantou no meu coração um sentimento muito forte. O que devo fazer? Responda. Agora que já conhecemos o estado em que se encontra o enamorado Augusto, vamos entrar no coraçãozinho de Carolina, que não tem uma pessoa a quem possa relatar seus sentimentos. Antes dos festejos de Santana, a moreninha ignorava o que era melancolia. Não consentia que alguém estivesse triste. Para ela, tudo tinha de respirar alegria. Hoje, suas maneiras são outras. Vagueia solitária na praia, perdendo seus belos olhares na vastidão do mar. Uma mocinha que não sabe dizer o que lhe dói e que passou a suspirar pelos quatro cantos é porque já ama. Ah, Sr. Augusto, a culpa é toda sua. Uma mistura de saudades e de temor da inconstância do seu amado é provavelmente a causa de tamanha tristeza. Felipe chegou mais uma vez na ilha para passar o fim de semana no seio de sua família. Depois de receber a bênção de sua avó e beijar a fronte de sua irmã, falou: Quase que deixei a viagem para amanhã, minha boa avó. Mas por que, meu neto? Para vir na companhia de Augusto. Ele deve chegar logo cedo para passar o dia aqui conosco. Essas palavras tiveram poder elétrico sobre Carolina, que, para poder ocultar a perturbação que agitava o seu coração, correu a esconder-se em seu quarto. Lá, bem às escondidas, ela derramou uma lágrima, doce lágrima de prazer. Augusto madrugou e muito. Quando a aurora começou a aparecer, já ele havia vencido meia viagem e seu desejo era ir acordar a ilha. Assim que aportou na ilha, Augusto correu em direção à casa de Dona Ana. Todos já se tinham levantado. Ninguém dormia. Carolina estava vestida de branco. Eu lhe agradeço a visita, Augusto. Depois da comemoração do dia de Santana, nós temos passado dias de nojo aqui nessa ilha. Foi preciso que Felipe nos trouxesse a notícia de sua vinda para reviver nossa antiga alegria. Carolina, por exemplo, desde ontem à noite já tem estado sofrivelmente travessa. Eu, minha avó, sempre tive fama de desinquieta e prazenteira. Não negue, menina. Você tem estado melancólica e abatida todos esses dias. Eram saudades da agradável companhia que tivemos durante os festejos de Santana. Carolina voltou o rosto para Augusto, arregalou os olhos e sentiu que a aventura lhe inundava o coração. Felipe então se manifestou. O mesmo por lá se sucedeu, minha avó. Augusto, mais que nenhum outro, mostrou sofrer saudades em nossa ilha. É verdade, Sr. Augusto? Minha senhora, a visita que faço com tanto gosto é a melhor resposta que posso lhe dar. 2 horas depois serviu-se o almoço, durante o qual a conversação divagou sobre inúmeros assuntos. Finalmente teve de ir bulir com um pobre lencinho que estava na mão de Carolina e que, se não estivesse, passaria despercebido. Bonito lenço, Carolina. Jogo que deve ter sido trabalhoso realizá-lo. Observe-o de perto, repare. Cheio de detalhes. Aposto que foi marcado por mão de menina travessa. Adivinhou. Foi o mesmo que bordei. Mas isso não é nenhuma vantagem, qualquer um faz. Eu não faço. Não faz porque não quer. Não levo jeito. Não me vejo com uma agulha na mão. Com um dia de paciência eu lhe ensino, sou mestra.
Claro que a condição de ensiná-lo é que seja dedicado. Se for desatencioso, lhe darei um puxão de orelha. Se for só essa punição, eu concordo. Está bem, então me ensine. Daí a pouco estava Augusto sentado em uma banquinha aos pés de sua bela mestra com uma agulha na mão. Atento, escutava as instruções da moreninha. Felipe apareceu na sala, pronto para um passeio, e convidou o seu amigo para com ele partilhar do mesmo prazer. Desculpe, Felipe, mas a minha bela mestra não me dará licença. Está bem. Tome cuidado no modo de pegar nessa agulha. Fique aí, Hércules, aos pés da sua ônfale. Você ouviu o que o seu irmão disse? Digo-lhe, senhor Augusto, que já vai me faltando a paciência. O senhor não atenta no que faz? Já tem 4 vezes rebentado a linha e é a 12ª que lhe cai o dedal no chão. Não se desespere, minha bela mestra. Eu vou apanhar o dedal e prometo que não cairá nunca mais. Augusto curvou-se e ficou quase de joelhos diante de Carolina. O dedal estava bem ali junto dos pés dela e o aprendiz, ao apanhá-lo, tocou em seus dedos. Ninguém sabe se de propósito ou não. Mas o fato foi que esse contato fez com que a menina se estremecesse toda. Sentindo esse tremor, Augusto olhou admirado. Os olhos de ambos se encontraram e tinham fogo. Um momento se passou e o sossego se restabeleceu. Augusto, distraído, arrebentou novamente a linha. Carolina se alterou. Ai, já não posso mais. Não dá um ponto que preste. Não há outro remédio. Augusto, vou ter que castigá-lo. Dizendo isso, Carolina lançou uma das mãos à orelha do aprendiz, que de súbito deu um grito e acudiu com as suas. Finalmente, as mãos de Carolina e Augusto se encontraram, e nesse momento, os belos dedos da bela mestra foram apertados pelas mãos de seu aprendiz. Nesse instante, podia-se ouvir as batidas aceleradas de 2 corações. A lição se prolongou até ao meio-dia e mais de 1000 vezes se repetiu a mesma cena do encontro das mãos. A partir desse momento, Augusto e Carolina não mais se chamavam pelos seus próprios nomes. O amor lhes tinha ensinado outros, eram meu aprendiz e minha bela mestra. A madrugada seguinte foi triste, porque presidiu as despedidas do aprendiz e sua bela mestra, mas ainda foi bem doce, porque ambos meigamente se disseram: Até domingo. Quarta parte. Raiou o belo dia depois de 7 outros passados entre sonhos, saudades e esperanças. Augusto está novamente viajando para a ilha e já não é mais aquele mancebo cheio de dúvidas e temores da semana passada. É um amante que acredita ser amado e que vai, radiante de esperanças, levar à sua bela mestra a lição de bordado que lhe foi passada. Carolina vai receber o feliz estudante que acaba de desembarcar. Minha bela mestra. Como vai, meu aprendiz? A alegria desse reencontro teve que ser contida. Para disfarçar, Carolina continuou. Diga, meu aprendiz, você me prometeu trazer um nome marcado pela sua mão. Que nome marcou? Entendi que devia ser o nome da minha bela mestra. Carolina não esperava outra resposta. Augusto então apresentou um finíssimo lenço aos olhos de sua bela mestra, que teve que ler em cada ângulo dele o nome Carolina e no centro do mesmo, minha bela mestra. Tudo estava primorosamente trabalhado. Augusto esperava com ansiedade ver brilhar nos olhos de sua mestra a aprovação do seu empenho, mas a reação de Carolina foi outra. Nunca a mão grosseira de um homem poderia marcar um lenço tão bem marcado assim. Quero saber quem foi. Mas, minha bela mestra... A interessante jovem acabava de ser inesperadamente assaltada por um acesso de ciúme. Augusto estava espantado e a senhora Dona Ana, levantando os olhos ao escutar a última exclamação de sua neta, viu-a correndo para ela. Que isso, menina? Veja, minha querida avó, aqui está o lenço bordado que Augusto me trouxe. Veja, minha querida avó, ele tem outra mestra, outra bela mestra. E dizendo isso, Carolina ocultou o rosto no seio da extremosa senhora e começou a soluçar. Que loucura é essa, menina? Carolina, com os olhos ainda molhados, com a voz entrecortada, mas com toda a beleza da dor e delírio do ciúme, voltou-se para Augusto e perguntou. Como se chama ela? Juro que não sei. Quis trazer um lenço bem marcado para ostentar meus progressos, então encomendei esse trabalho para uma senhora muito idosa, que vive perto de nossa casa de estudante. A senhora Dona Ana, que começava a desconfiar da natureza dos sentimentos da mestra e do aprendiz, resolveu deixar os dois a sós para que resolvessem essa pequena confusão. À tarde, com todo o mal-entendido esclarecido, Carolina e Augusto resolveram passear pelo jardim. Em uma das ruas do jardim, 2 rolinhas mariscavam, mas ao sentirem passos voaram e pousaram não longe, em um arbusto. Começaram então a se beijar com ternura, e esta cena se passava aos olhos de Augusto e Carolina. Igual pensamento, talvez, brilhou em ambas aquelas almas, porque os olhares da menina e do moço se encontraram ao mesmo tempo, e os olhos da virgem modestamente se abaixaram, e em suas faces se acendeu um fogo. Augusto disse:
Viu só como aqueles pássaros se amam? São felizes. Pois acredita que em amor possa haver felicidades? Às vezes. Acaso já tem a senhora amado? Eu? E o senhor? Comecei a amar há poucos dias. E a senhora já ama também? Carolina pareceu não ouvir. Baixou os olhos e com voz quase extinta disse: Não sei. Talvez. E a quem? Eu não perguntei a quem o senhor amava. Quer que eu lhe diga? Não, eu lhe impeço. Amo minha bela mestra. Carolina fez-se cor-de-rosa e só depois de alguns instantes pôde perguntar, forcejando um sorriso: Por quantos dias vai me amar, Augusto? Oh, pra sempre. Eu gostaria de acreditar. E você, não vai me revelar o nome do Felizardo? Eu não posso. Mas por que não pode? Porque não devo. E nunca dirá? Talvez um dia. E quando? Quando tiver certa de que ele não me ilude. Então, ele é volúvel? Ostenta sê-lo. Oh, pelo céu, diga seu nome. Basta o nome pronunciado bem em segredo, bem no meu ouvido, para que ninguém mais possa ouvir. Um só nome, lhe peço. É impossível. Eu não posso. Serei eu? A moreninha tremeu toda e não respondeu. Sem pensar, Carolina pegou a mão de Augusto e levou até o peito e lhe fez sentir como seu coração palpitava. Augusto insistiu. Serei eu? A jovenzinha murmurou uma palavra que pareceu mais um gemido do que uma resposta, porém fez transbordar de glória e entusiasmo o coração de Augusto. Carolina disse apenas a palavra: Talvez. Tristes dias têm se arrastado. Augusto está desesperado. Voltando da ilha depois daquele belo dia da declaração de amor, achou na corte seu pai e em poucos momentos com ele concluiu que ele já sabia de tudo, ou seja, alguém já havia informado a seu pai que lhe andava faltando demais às aulas. Chegou o sábado. Augusto, depois de muitos rodeios e cerimônias, pediu finalmente licença para ir passar o dia de domingo na ilha. Seu pai não permitiu. Seus estudos estavam indo mal demais, portanto era melhor se dedicar a ele do que pensar em lazer. O castigo de Augusto, profetizado por seu pai, o deixou desesperado. Já era tarde. Augusto amava demais a encantadora moreninha, e a imagem de sua bela Carolina em cima do rochedo, esperando sua chegada, não lhe saía da cabeça. Ouviu-a acusá-lo de inconstante e ingrato. Uma noite de amargor foi então a que se passou para Augusto, na solidão e nas trevas de seu quarto. Na manhã seguinte, quando Augusto abriu a porta de seu quarto para atender a um chamado de seu pai, o velho o encontrou com os olhos em fogo, febril. Augusto quis dar 2 passos e foi preciso que os braços paternais o sustivessem para livrá-lo de cair. O que está acontecendo, meu filho? Nada, meu pai. Eu passei uma noite em claro. Imediatamente foi-se chamar um médico. Augusto sujeitou-se com brandura ao exame necessário e quando o médico lhe perguntou o que sentia, o rapaz respondeu: Eu amo desesperadamente. Julga isso pouco? A enfermidade de Augusto não cedeu. 3 dias se passaram e nada dele melhorar. Augusto tornou-se pálido, sombrio e melancólico. Na visita do 4º dia, um médico disse a seu pai: Não vamos bem. Mal de amor não se cura com receitas e compressas. Uma ideia terrível apareceu então no pensamento do sensível velho. Se é realmente mal de amor isso que meu amado filho sente, só existe um jeito. Na ilha, Carolina também padecia. A moreninha, assim que amanheceu aquele dia de domingo, subiu no rochedo da gruta para esperar o seu estudante. Mas quando finalmente percebeu que ele não viria, voltou para casa aborrecida. Carolina passou uma noite de pena e de cuidados. Na hora do café, sua boa-avó fez com habilidade e destreza a conversa cair sobre o rapaz tão esperado. Aquele interessante moço, Carolina, parece mesmo prezar nossa amizade. Não acredito nisso, minha avó, pois se realmente Augusto prezasse nossa amizade, teria vindo domingo, como foi o combinado. Eis uma injustiça, minha neta. Desde sábado à noite que Augusto está na cama, prostrado por uma enfermidade cruel. Mas não se preocupe, hoje já está melhor. Recebi notícias enviadas por Felipe. Ai, pobre Augusto, eu já fazia mau juízo de sua ausência. Mais uma semana se passou, e quando o sol começou a refletir seus raios sobre a linda ilha naquela manhã de domingo, Carolina subiu até sua rocha preferida e ficou ansiosa fitando o mar. Alguma coisa em seu coração dizia que seu aprendiz poderia aparecer. De repente, a menina avistou um barquinho ao longe e, quando finalmente ele se aproximou, a bela moreninha distinguiu dentro dele Augusto sentado junto ao respeitável ancião. Assim que desembarcou, Augusto correu para perto de Carolina. Um prazer imenso inundava a alma da menina neste instante. Dando o braço a Augusto, Carolina desceu do rochedo e foi cumprimentar o pai do moço. Ambos os amantes compreenderam o que queria dizer a palidez de seus semblantes e os vestígios de um padecer de dias sem se verem. Não tiveram uma palavra para pronunciar.
Tiveram só olhares para trocar e suspiros apaixonados. A senhora Dona Ana recebeu com sua costumeira cortesia o pai de Augusto e, ao servir o almoço, ela perguntou: Por que Felipe não veio, Augusto? Ficou para vir mais tarde com Leopoldo e Fabrício. Então teremos um excelente dia. 1 hora depois do almoço, o pai de Augusto e a senhora Dona Ana conferenciavam a sós. Carolina e Augusto achavam-se de frente um do outro no vão de uma janela. Eles continuavam no silêncio, mas olhavam-se com fogo. Depois de conversar longamente com o pai de Augusto, Dona Ana pediu a atenção da neta e do jovem estudante. Sem muitos rodeios, o velho falou: Augusto, eu acabo de obter desta respeitável senhora a honra de julgar você digno de pretender a mão de sua linda neta. E agora, resta que alcance o sim da interessante pessoa que ama. Tanto Carolina como o pobre Augusto ficaram surpresos. Houve bons 5 minutos de silêncio. Dona Ana tomou então a palavra. Carolina, minha neta, o senhor Augusto a ama e a quer para a esposa. E você, o que diz? Novo silêncio. Foi preciso que se repetisse pela 3ª vez a pergunta para que a menina, sem levantar a cabeça, murmurasse apenas: Eu não sei. Eu rogo que daqui a meia hora Augusto vá receber a minha resposta na gruta do jardim. Carolina saiu com ar meio acanhado, meio maligno. Passada a meia hora pedida, Augusto se dirigiu até a gruta. Carolina o esperava. Venha ouvir minha sentença. Quer dizer que me pede para sua esposa. Pois bem, Augusto, veja como verificou-se o prognóstico que fiz do seu futuro. Lembre-se que aqui mesmo lhe disse que não longe estava o dia em que você havia de esquecer sua mulher? Mas eu nunca fui casado. Quer dizer que esqueceu completamente a promessa que fez a uma inocente menina há 7 anos atrás? Uma promessa feita junto ao leito de um moribundo. Foi um juramento de criança. Eu sempre quis cumprir esse juramento, mas Deus não me prendeu a essa menina com laços indissolúveis. Pelo contrário, por obra do acaso, nos separou sem que pudéssemos descobrir nossos próprios nomes. E agora, depois de tantas decepções, me trouxe para essa ilha onde... Quer dizer que não pensava no que fazia quando fez aquela promessa. Isso quer dizer que também não pensa no que está fazendo agora. Eu penso que sou um desgraçado, um louco. Eu penso que devo fugir para sempre dessa ilha fatal onde não posso ser feliz outra vez. Penso que a lembrança do meu passado faz a minha desgraça, que o presente me enlouquece e me mata e que o futuro... já não haverá futuro para mim. Adeus, Carolina. Então parte. E para sempre. Dona Carolina deixou cair uma lágrima e falou ainda, mas já com voz fraca e trêmula. Sim, deve partir. Vá. Talvez encontre aquela que jurou um amor eterno. Se eu encontrasse... Que faria? Me atiraria a seus pés e diria... Perdoe-me, perdoe-me, senhora. Eu já não posso ser seu esposo, pois amo outra. Tome o amuleto que um dia você me deu. E o infeliz arrancou debaixo da camisa o amuleto que sempre carregava consigo. O amuleto verde! O amuleto que contém a esmeralda! A cena estava se tornando patética. Ambos choravam e só passados alguns instantes, a inexplicável moreninha pôde falar e responder ao triste estudante. Espere, Augusto. Houve um dia, quando minha mãe era viva, eu também socorri um velho moribundo. Em sinal desse reconhecimento, ele também me fez um presente. Foi esse amuleto branco. Tire a relíquia que está dentro dele. Talvez encontre sua antiga amada. Isso tudo me parece um sonho. A menina, com efeito, entregou o amuleto ao estudante. Augusto, entusiasmado com o que viu, caiu aos pés de Carolina e disse: Meu amuleto! Meu amuleto! A senhora Dona Ana e o pai de Augusto entraram nesse instante na gruta e encontraram o feliz e fervoroso amante de joelhos e a dar 1000 beijos nos pés da linda menina, que também, por sua parte, chorava de prazer. Que loucura é essa? Achei minha mulher! Encontrei minha mulher! Encontrei minha mulher! Que quer dizer isso, Carolina? Minha boa avó, nós éramos conhecidos antigos. Tudo então ficou esclarecido. A chegada de Felipe, Fabrício e Leopoldo só veio dar ainda mais viveza ao prazer que reinava na gruta. O tempo que se gastaria em explicações passou-se em abraços. Felipe então falou: Muito bem, muito bem. Quem pôs o fogo ao pé da pólvora fui eu. Eu que quase obriguei Augusto a vir passar o dia de Santana aqui na ilha conosco. Está arrependido, meu amigo? Não. Apesar de me roubar a minha irmã, não estou arrependido. Sempre soube que para esse tesouro que Carolina é, haveria um ladrão. Ainda bem que foi você, Augusto, que o ganhou. Mas, meu maninho, ele ganhou perdendo. Como? A aposta. Estamos no dia 20 de agosto. Um mês. É verdade. 1 mês. 1 mês, gritaram Fabrício e Leopoldo. 1 mês? 1 mês. Não estou entendendo isso. Minha boa avó, isto quer dizer que Augusto deve-me um romance. Fizemos uma aposta e eu fui o vencedor. Pois saiba, Felipe, que o tal romance já está pronto. Verdade? E como se intitula? A Moreninha.
Todos os presentes riram. O casamento de Augusto e Carolina aconteceria no ano seguinte. E segundo Dona Ana, mais uma vez a água da fonte da Indiaí havia colaborado para reunir um jovem casal de apaixonados. Você viu que as histórias do século passado são muito interessantes. Isso foi apenas uma degustação. Agora leia o livro e divirta-se mais ainda.